Os discípulos repreenderam aqueles que as traziam, mas Jesus exclamou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Depois de abençoá-las, partiu dali. Então chegou um moço que era muito rico e perguntou: Mestre Jesus, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos de Deus. Ele inquiriu: quais são? Jesus respondeu: não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então o moço respondeu: ora, tudo isso eu tenho feito. O que é que falta ainda para eu herdar a vida eterna? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai vender tudo que tens, dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aí o moço se retirou muito triste, porque tinha muitos bens. Aqui está um dos maiores ensinamentos do Cristo. Primeiro, a bênção às crianças, mostrando que das criancinhas é o reino dos céus. Mas não nesse sentido absoluto que muitos querem dar, partindo da não reencarnação. Nós aqui damos o Evangelho sem o véu da letra. Jesus não queria dizer que por ter o fato de serem pequeninas, as criaturas eram santas. Não, porque a criança às vezes é mais velha que o pai e a própria mãe. É que na infância ainda prevalece um certo estado de inocência, de pureza que o adulto não tem mais. Porque a proporção que as crianças vão se desenvolvendo é que vão retomando a posição anterior, isto é, da reencarnação última. Porque, se vocês querem que eu seja franco, há crianças mais perversas do que certos adultos. É doloroso falar assim, mas é que a criança é o adulto de ontem e vai se retomar nas mesmas atitudes, vai se prolongar nos seus mesmos procedimentos anteriores, porque sem reencarnação ninguém explica certos absurdos.
O que Jesus queria significar era o desvelo que nós devemos às crianças, para ajudá-las a melhorar na presente encarnação. Isto sim, daí dizer, e elas merecem ser preparadas mais que os outros para o reino dos céus, antes que seja tarde, enquanto são pequeninas. Mas não que Jesus achasse que as crianças são inocentes, então quando crescessem, todos os adultos seriam inocentes. Mas ao contrário, cada monstro que é na criança que começa. A gente conhece o instinto mal da criança, quebrando as coisas, rasgando as coisas, retalhando as coisas. É aí que nós devemos assistência à infância para lhe tirar esses instintos maus. Por isso a LBV lançou há vários anos uma campanha contra os brinquedos de guerra. Crianças perversas que são capazes de enfiar um punhal em outra criança. Como já houve e já tem havido milhões de casos assim. Crianças que furam os olhos de outras crianças. Instinto mau. Por quê? Porque são o adulto de ontem. Sem reencarnação, eu seria ateu. Eu não pregaria evangelho. Sem reencarnação, eu seria o maior anarquista desse planeta. Eu acredito que este seja até um ensinamento relativamente novo, que a maioria acha que as crianças são santas. É só deixá-las soltas e vão ver se são santas. Botam a casa abaixo, botam fogo, pelo prazer de ver fogo, porque já trazem o instinto mau do adulto que foram ontem e serão daqui a pouco, quando crescerem. Então, o que significa isso? Cuidado com as crianças, era o que Jesus queria dizer. Todo cuidado enquanto são barro mole, porque depois que o barro endurece, não tem mais jeito. Se houver um trabalho perfeito, trabalho 100%, enquanto a criança está como barro mole, ainda é possível fazê-la numa só encarnação, prosperar duas. Mas geralmente a maioria se descuida e com o tempo vai se revelando o adulto de ontem, criminoso, perverso, frio, que só não é inteiramente porque os órgãos ainda não se desenvolveram para o espírito mostrar o que sabe nos seus prodígios de maldade. Lamento ter de falar assim, mas é para chamar a atenção dos pais e das mães para terem mais cuidado com seus filhos. Ninguém acredite nessa balela e que a criança começa a viver um instante em que nasce. Não, já viveu muitas vidas. Nesse fim de ciclo, então, não há uma criança que não tenha pelo menos 3.000 anos de idade. Pelo menos 3.000 anos de idade. Portanto, muitas encarnações. Aí é que está a explicação que eles não dão. E não dando, ninguém entende evangelho e ninguém entende nada. Mas vamos logicar. Vamos logicar. Se fosse assim, tão perfeita a famosa lei da hereditariedade, então, um pai bom, mãe boa, coração bem formado. Todos os filhos deviam ser bons. E, entretanto, de boa família nasce às vezes um criminoso, um tarado, um miserável capaz de qualquer maldade. Como é que se explica?
De pais virtuosos nascem moças que querem a gandaia. Como é que se explica? Querem a boate, querem a vida noturna, querem o vício, querem o pecado. Como é que se explica? Todo lastro do passado, de velhas encarnações. Sem a reencarnação, ninguém explica nada. Outro exemplo, os filhos que são mais inteligentes que os pais e as filhas que sabem mais que as próprias mães. Há filhas que comandam a mãe, que comandam o pai. Há filhos que comandam a mãe, comandam o pai. Por quê? Pois se são filhos deviam saber menos, mas é que são mais velhos do que o pai e do que a mãe. O espírito é mais antigo. O espírito é mais velho, já está mais trabalhado. Daí certas coisas que os pais não entendem e acham desobediência, não é que o filho é mais evoluído e a filha é mais evoluída. Está tudo no capítulo das provas, vou explicar a vocês por quê. Geralmente, na família, reencarnam os inimigos do passado. Por isso, às vezes, um irmão não vai com a cara do outro irmão, a filha não gosta da própria mãe, persegue a própria mãe, o filho bate no pai, não obedece ao pai, uma pouca vergonha, mas tudo isso está no capítulo das expiações, dos reajustes e dos resgates. É reencarnação e sem ela ninguém entende a vida e ninguém entende nada. Mas na outra parte, do versículo 16 em diante, Jesus também nos dá um ensinamento extraordinário. E muita gente não entende, porque quer entender ao pé da letra. E a letra mata. O espírito, sim, é que vivifica. Um moço muito rico chega perto de Jesus e diz assim: Senhor, que devo fazer para herdar? Veja que o miserável só pensa em ganhar alguma coisa. O que é que eu ganho se eu cumprir os mandamentos? O que devo fazer para cumprir? Para ganhar lá o negócio, o céu. Ar refrigerado, geladeira, música fina. Então Jesus diz: tá bem, você quer ir para o céu? Então você honre pai e mãe, não levante falso testemunho, não faça isso, não faça aquilo, cumpra os mandamentos. Ora, então tudo isso eu já fiz. O que falta? Para eu ganhar, herdar a vida eterna. Ele via no céu um negócio, um bom negócio. Então, Jesus, para experimentar o ricaço, vejam bem, lançou este teste: se queres ser perfeito, para me seguir, vai vender tudo que tem, dá tudo aos pobres e vem seguir. Então terás um tesouro no céu. Aí é que o rapaz se escafedeu. Porque tinha muita riqueza, muitas propriedades. E se vendesse para dar aos pobres, ficava pobre. Isso aí tem sido um pomo de discórdia. E a gente pensa que Jesus é contra os ricos. Não é. Essa história de comunismo, capitalismo, tudo isso é criação dos asnos que querem impor teorias humanas, quando o cristianismo resolve todos os problemas da humanidade. Jesus não pode ser contra os ricos, porque não é contra os pobres. Deus não reconhece nem pobres nem ricos. A vida é uma escola
em que o homem tem que passar por todas as posições para se aprimorar. O pobre de hoje é o milionário de amanhã. O milionário de hoje é o pobre de amanhã, se não for o mendigo de amanhã. Jesus não podia condenar a riqueza lícita, a prosperidade legítima, oriunda do trabalho honesto. Agora, o que Jesus condena é a riqueza desonesta. Jesus não condena a riqueza honesta. O homem que trabalhou pelo seu próprio esforço construiu uma fortuna. E há provas em que o homem já vem para ser rico. Queira ou não queira, ele vai ser rico. Como outros se esforçam e nunca deixam de ser pobres, porque já vieram escalados para determinada prova. Daí a estupidez do comunismo e a burrice do capitalismo. Nada disso tem existência real. Naturalmente, a maioria se escraviza ao dinheiro, porque pensa que o dinheiro é que dá felicidade. Mas então eu pergunto, por que é que os milionários são os maiores torturados do mundo? Eles têm pavor de acordar, então prolongam a noite até 4, 5 da manhã, bebendo uísque, jogando para ver se não dormem. Eles têm pavor de acordar no dia seguinte para a realidade. Por quê? Estão sempre acabrunhados, a alegria deles é falsa, alegria de pilete, alegria de porre. Essa que é a verdade. Então, esses escravos do dinheiro são aqueles que não vão passar pelo fundo de uma agulha. É isso. Realmente, os escravos do dinheiro, que não usam dinheiro para o bem, Jesus os compara ao camelo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas toda regra tem exceção. Há ricos que são de uma humildade admirável, que já se aperfeiçoaram, já evoluíram, e sabem que a riqueza não pertence ao homem. Deus pode tirar a qualquer momento. Que todo o dinheiro pertence a Deus, não pertence ao homem. O homem não manda nada, nem no seu próprio corpo. Eu quero ver qual é o milionário que diz assim, olha aqui, ó, câncer, eu tenho $1 milhão, sai dessa barriga, vai-te embora. O câncer fica lá rindo dele e leva para a cova o dinheiro dele todo. Ele e toda a sua fortuna. É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser feliz. Essa é que é a tradução real. Que o rico se escraviza ao dinheiro e o dinheiro passa a ser uma maldição nas suas mãos. Estão vendo como a coisa é diferente? Assim é o Evangelho em espírito